Acho que... Ok. Tá todo mundo vendo aí? Eu tô vendo. Olha só, moçada, o que é que eu fiz aqui, ó? Eu peguei os 10 anos da SpaceX. Os 10 últimos anos da SpaceX. Se você olhar ali, você vai ver a primeira prova 2023, depois 2022, 21 até 2014. Então, 10 anos. 10 anos com 20 questões de português. E aqui eu fiz... não peguei só as questões de gramática, tá? Peguei questões de interpretação de texto, peguei as questões de literatura e as questões de gramática. Então, isso vai perfazer um total de 200 questões. São 200 assuntos, vamos melhor dizer assim, né? Da prova de português, cada ano 20 questões. Então, 200 questões, ou seja, 200 assuntos cobrados aí durante esses 10 anos da SpaceX. Então, se você olhar aí na primeira aqui, tem esse Inter aqui. O que é esse Inter? Esse Inter é a questão de interpretação de texto. Se você pegar aqui esse OR sub, que tá aqui, ó, esse OR sub, tá todo mundo vendo ou tá muito pequeno ainda? Tô vendo a Giovana aí fazendo uma coisa grande. Dando aquela espremida no olhinho ali pra ver se enxerga. Eu vou tentar melhorar um pouquinho mais. O que é o máximo que eu consigo chegar aqui, ó? Acho que ficou um pouquinho melhor agora, né? Então, se você observar aqui esse OR sub, significa uma questão sobre oração subordinada. Tá? Então, se você pegar aqui esse cevar, como está aqui, ó, é uma questão sobre classes variáveis. Isso é só para poder facilitar depois a fazer algo que eu gosto de fazer e depois eu vou passar para vocês. Mas aqui estão as legendas, né? Então, cada elemento desse daí, ó, então esse C invar aqui, ó, é classe invariável. Das classes invariáveis, o que foi cobrado na prova da SpaceX? Então, preposição, conjunção, interjeição e advérbio. Agora, foi cobrado numa prova só? Não, durante esses 10 anos, esses assuntos aqui é que apareceram sobre classes invariáveis. E o que apareceu sobre esses assuntos? O que apareceu foi valor semântico de conjunção, valor da preposição, aqueles valores de preposição, ou seja, em qual alternativa a preposição destacada tem o mesmo valor da apresentada, que foi uma questão parecida com a questão do ano passado, questão do ano retrasado. Duas questões de preposição muito parecidas, né? E principalmente aquela situação de ele te dá uma oração, por exemplo, de valor conjuntivo, mas as alternativas têm lá locução prepositiva com o mesmo valor. Então é aquele valor semântico, né? Então se você pegar esse forme e strut aqui, né, que é formação e estrutura de palavras, aí é aquele padrão da SpaceX. Então questões de formação de palavra, então tinha lá processo de derivação, processo de composição e também aqueles provas mais antigas um pouquinho, você vai ver lá ele pegando radicais gregos lá e fazendo aqueles valores que a gente já viu, beleza? Então isso aqui é filé, tá? Você não vai achar isso aqui em lugar nenhum. Você vai achar pessoal falando pra você, pode ser que caia isso. Aqui não, aqui eu tô baseando, né, toda essa linha de raciocínio em cima de todos esses anos de prova. E o que isso nos levou? Eu ainda não fiz os gráficos, tá? Mas depois eu vou fazer os gráficos e mando para vocês. Mas vamos pegar aqui, ó. Esse aqui são os dados brutos dos 10 anos, tá? Então, se você olhar, aqui eu vou diminuir só um pouquinho, porque vai ficar melhor para ver assim. Aí, agora vai ficar melhor. Então, se você olhar aqui, ó. Então, eu peguei aqui questões de relevância, tá vendo? Então, se você pegar aqui, estão as 200 questões aqui, ó. São os 200 assuntos, melhor dizendo, né? Dos 200 assuntos... Quais são os mais relevantes dos 10 anos? Primeiro lugar, literatura, olha lá. Ou seja, todo ano tem questão de literatura. É isso que eu estava falando com vocês em sala, moçada. São de 4, às vezes 5 questões de literatura. Moçada, se você não estudou literatura, se você acha que literatura não vai ser relevante para você, não vá com esse pensamento para a prova. Então, moçada, faça seu resumo. Pega a dica que eu passei em sala para vocês. Faça o seu resumo. Pegue as provas anteriores. Você vai ver que a SpaceX, ela orbita em romantismo, modernismo. Ela orbita em cima dessas duas escolas literárias aí. Então, faça resumo do romantismo, os principais autores do romantismo, as principais características do romantismo. A mesma coisa do modernismo. De vez em quando pipoca uma questão sobre classicismo e tal, fala alguma coisa ali. Ok, mas ela orbita sobre esses assuntos. Então, é muito interessante, moçada, que vocês façam aí um resumo. Aquilo que eu falei, hoje vocês têm a faca e o queijo na mão. Entra lá, pede para fazer resumo dessas escolas literárias, dos principais autores e vai decorando até o dia da prova. Eu acho que isso vai ajudar muito vocês, porque é um peso grande literatura se você for ver. São 4 questões, pô.
você tem 20 questões, 4 são só de literatura, 4 são só de interpretação de texto. Nisso é quase metade da prova de 2 assuntos que muitos de vocês falam, não, literatura, deixa pra lá. Interpretação na hora sai. Então, moçada, eu acho que é um risco muito grande, tá? Se você pensar um pouquinho, tá dando quase aí metade da prova esses 2 assuntos. E o resto é a nossa querida e boa gramática, né? Aí você vai ver ali a interpretação como o segundo mais relevante. Aí quem aparece... Agora vamos para a parte de gramática. Se a gente for pensar na parte de gramática, quem é o assunto mais relevante? Orações subordinadas. Se você for olhar com esses olhos, orações subordinadas é um assunto que você tem que rever, ok? Depois ali, ó, pegando no ranking da gramática, né? Que seria o segundo assunto mais relevante. Por incrível que pareça, fonética. Então, se você pegar... Porque aqui eu estou fazendo relevância de 10 anos, tá? Então, nesses 10 anos, sempre teve questão de acentuação gráfica, separação de sílaba, classificação de encontros vocálicos. Isso sempre teve, tá? Mas tá aqui chamando pra gente. E depois, o próximo assunto relevante ali é termos da oração. E aí, esse termos da oração é aquilo que vocês estão acostumados. Então, teve classificação de sujeito, teve classificação de predicado, aí diferenciação de complemento nominal, aí objeto indireto. Então, tudo aquilo que a gente estudou do período simples está aí para vocês. E aí, o que vocês acharam? Isso ajuda ou não ajuda? Ajuda demais, só. Ajuda muito. Saber. Eu acho isso aqui o filé, cara. E você não vai achar isso. Você vai achar alguém comentando, né? Baseado, lógico, também tem. Não vou dizer que a pessoa que faz isso também não tem esse cuidado, né? Mas, moçada, desse nível aqui, aí depois eu ainda fiz assim, ó. Vamos ver o que tem de relevante em 2023. Tá aí pra vocês, ó. 2023. Então, tá lá, ó, literatura. Quantas questões de literatura, ó? Como eu falei pra vocês, ó. 4 questões de literatura o ano passado, 4 questões de interpretação de texto o ano passado. É muita coisa. É quase metade da prova. Aí depois vem, ó, vamos pra gramática. Próximo assunto relevante. Orações subordinadas. Próximo assunto relevante, fonética, 2 de fonética no ano passado. Aí vai, ó, termos da oração, tá vendo? Aí verbo, moçada, verbo tá lá, velho. Seja para você classificá-lo ali com relação à conjugação, com relação à temporalidade. E aí depois cumpre uma questão de cada assunto desse aí, ó. Classes invariáveis, que foi o caso da preposição, tá? Emprego de Q e C, esse camarada aparece quase em todas as provas. De alguma maneira ele aparece. Pontuação, caiu ano passado também. E uma de figura de linguagem. Então, baseado nisso aqui, se você, né, vamos ver como é que ficou em 2022, ó. Lá 2022. 2022 caiu uma questão de versificação, moçada. Eu ainda não dei esse assunto pra vocês. Vai ser dado essa semana. Mas caiu lá. É raro, tá? Se você olhar, não aparece mais. Versificação não aparece mais. Só que essa questão propriamente dita, de versificação, ela caiu misturada com literatura. Era uma questão de literatura, onde em uma das alternativas lá, na verdade era um verdadeiro e falso lá, eu acho que era. Ele botava lá, eu acho que 3 ou 4 proposições, e uma das proposições era um assunto sobre versificação. Perdão. Pelo contrário, ele falava sobre versos brancos, versos livres e outras coisas lá. Aparecia, eu acho que até redondilha. Então, assim, é um assunto interessante, mas que caiu uma vez só também. Mas tá aí, ó. Então, se você olhar, ó, o ano retrasado, 4 de interpretação de texto, 3 de literatura. Aí quem vem próximo, ó? Oração subordinada. E depois, fonética, moçada, olha aí, ó. Aí, termos da oração. Isso aqui tá sendo quase um padrão, tá vendo? Quase um padrão. Então, você vai ter um peso maior de orações, um peso maior em relação à fonética, um peso maior em termos da oração. E aí vem, ó, classes variáveis. Aí aqui já caiu já a parte ali de adjetivos, substantivos, seja numa ideia de valor, né, morfológico mesmo, de valor semântico, de flexão, ok? Aí aparece ali de novo aqui, ó, verbo, aí uma de classes invariáveis, que foi preposição, que caiu também, uma de valor de homônimo, na verdade eu acho que era de antônimo ou sinônimo, acho que era da palavra, eu não sei se foi o ano passado ou retrasado que caiu a palavra sexta, né? E significava descanso. Foi 2022 que caiu. E é isso mesmo, então essa de semântica que eu tô chamando a atenção aqui é exatamente isso, valor de homônimos e parônimos, né? Mas com a significação desse parônimo, tá? E, ó, professor, mas não está previsto no edital vícios de linguagem. Não está previsto. Só que o que a SpaceX faz? Ela fala para você qual é o vício. Ela, na alternativa, ela te dá a definição, por exemplo, de pleonasmo vicioso. Ela te dá a definição de pleonasmo vicioso e te pergunta onde é que tem, onde é que não tem isso aqui.
Então, embora não esteja previsto no edital, tá? Embora não esteja previsto no edital, vícios de linguagem não é a primeira vez que a SpaceX faz isso. Ela vai fazer isso de novo em outro ano, você vai ver. Vai aparecer como vício de linguagem para você, mas é por causa da ambiguidade. Ela gosta muito da tal da ambiguidade, que é o uso do pronome possessivo seu, ou mesmo emprego de pontuação dando ambiguidade, por exemplo. Então são dois assuntos, tanto é que eu coloquei ali, ó, pleonasmo vicioso e ambiguidade. Se não me falha a memória, desse ano aí foi o pleonasmo vicioso, que ele botou a definição e depois fez uma questão sobre pleonasmo vicioso, ok? E a questão de versificação. Aí se você for olhar, ó, 2021, olha lá, ó, literatura e interpretação de texto de novo, 8 questões. Aí quem vem é mais relevante, ó, aí veio, mais relevante veio verbo, classes variáveis, classes invariáveis, tá vendo? Então é nesse universo, moçada. E quando eu boto classes invariáveis, é emprego de pronome. Então, se o cara coloca lá emprego de pronome relativo, não necessariamente o quê? Porque quando ele coloca especificamente o quê, no meu material eu coloco Q e C. Você vai ver no meu material que eu vou colocar Q e C. Mas quando eu coloco assim, ó, classes variáveis, aí, por exemplo, é emprego de pronome relativo. É usar o cujo com artigo depois deles. Tá certo ou tá errado? Tá errado. Percebeu? Ah, é usar o este no valor do esse. Tá vendo? Emprego de pronomes. É uma questão nesse nível. Então, é por isso que eu boto classes variáveis, né? E se você olhar ali, ó, classes variáveis está relacionado ao quê, ó? Ó, como é que eu ponho aqui, ó? Está relacionado a substantivo, adjetivo, artigo, pronome, numeral, verbo, valor anafórico, valor catafórico, algumas questões sobre retomada de termos, tá vendo? Valor sintático de pronomes, aí especificamente pronome relativo, não é que especificamente, é o pronome relativo, porque lá tinha valor, por exemplo, do cujo, funcionando para você como adjunta de nominal, que a gente já aprendeu. Então, é o valor sintático de um pronome. Então tá aí, ou flexão. Aí flexão pode ser flexão verbal, pode ser flexão de substantivo, flexão de adjetivo. Beleza, moçada? E aí, o que vocês acharam? Dividido por prova, assim, não dá pra... Achei né? muito bom. Uma certa... Manda essa planilhazinha pra nós, hein? Não, vou mandar, tá? E vou mandar com o gráfico, né? Vou mandar o gráfico pra vocês, que às vezes você bater o olho no gráfico é mais visual, né? Você olha as barrinhas lá, opa, esse assunto aqui é mais recorrente. Mas vou mandar isso aqui pra vocês, tá bom? Então isso aí vai aparecer aí 2020, olha lá, 2019, tá? 2018, 2017. Aí a prova vai ficando mais antiga, né? A prova vai ficando mais antiga, você vai perdendo um pouco dessa sequência que está sendo nos últimos 5 anos, por exemplo. Se você pegar a prova de 2014 aqui, por exemplo, ó, a interpretação de texto, ele nem aparece lá em primeiro, porque a interpretação de texto, ela está aparecendo numa outra questão lá embaixo, ó. Você olhar aqui, não teve interpretação nesse ano. Não, teve uma questão só. Tá vendo aqui, ó, uma questão só. O que ele faz? Ele pega um fragmento de texto, coloca para você e faz uma pergunta. Não deixa de ser uma interpretação de texto, porque ele fala, o autor quis dizer. Então, é interpretação de texto. Só que, ao invés de estar seguindo esse padrão de 4 questões iniciais, porque se você olhar aqui, ó, vamos voltar aqui, ó, 2023, ó, 4 questões iniciais. Aqui são 4 questões iniciais mesmo. E a literatura são as 4 questões finais. Está sendo esse padrão aí, ó, 4 questões de interpretação de texto no início, 4 questões, ou 3, né, de literatura no final. No meio do bolo é que tá a nossa querida gramática. Beleza, moçada? Tranquilo? Então, isso aqui eu fiz para vocês, fiz para que vocês tenham aí a noção de que se você tá nesse caminho aí, continue, faça suas revisões baseado nisso aqui. Se você tá mais ou menos... você já agora tem um norte de, pelo menos 2 semanas aí de você fazer uma boa revisão desses assuntos, ok? E isso pode gerar para você mais tranquilidade, tá bom? Beleza, moçada? É isso aí. Bom, era isso que eu queria mostrar para vocês antes da gente falar aí, então, sobre o simulado de ontem à noite, tá? Bom, no simulado, quais foram as dúvidas?